Meus irmãos, vamos dar sequência hoje na nossa série de exposição da Conferência Atitude, mas antes, eu olhando aqui para a igreja, eu vejo que tem muitos que eu conheço, mas tem muitos que eu não conheço, que são visitantes. Então, para quem não sabe, nós já temos anos que nós realizamos, até no ano do lockdown, ano passado, nós realizamos a Conferência Atitude anualmente, sempre no mês de agosto, no mês da juventude. Mas, além disso, e o nosso objetivo é edificar a nossa igreja e também os nossos visitantes, mas além disso, nós ainda temos culto regular todo sábado. Gostaram do louvor? Maravilhoso? Então venha estar conosco no sábado. Às vezes, talvez a sua igreja não tenha culto aos sábados. Venha estar aqui conosco, vamos juntos adorar o Senhor. Porque faça chuva, faça sol, aqui a nossa igreja tem culto sábado, é o culto Atitude. Então eu convido aquele que ainda não conhece a estar conosco. Atualmente estamos expondo o livro do profeta Abacuque, trabalhamos como em todos os outros cultos da nossa igreja, pregação expositiva, versículo a versículo, e eu convido você a estar conosco, para que juntos ouçamos a palavra de Deus, glorifiquemos e louvemos o Senhor, o grande trino Deus, como nós acabamos de cantar. Agora eu queria chamar aqui o pastor Pedro Pamplona. Para quem não esteve ontem, vou falar novamente. Ele é casado com a Larissa, pai do Davi e da Esté. É mestre em teologia sistemática e pastor da Igreja Batista de Filadélfia. E além disso, é um cara muito bacana. Ontem tivemos a oportunidade de jantarmos juntos e foi um momento de muita alegria, muita comunhão. E eu tenho certeza que vocês serão edificados como eu fui ontem e seremos hoje novamente pela misericórdia do Senhor. Amém. Me permita orar pelos. Pai querido, muito obrigado, Senhor, por esse culto. Muito obrigado por essa conferência, Senhor. E agora queremos te pedir que tu uses o pastor Pedro como um instrumento nas tuas mãos, Senhor, para que a tua Amém. Santa igreja seja edificada. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite, igreja. Deixa eu me desenrolar aqui. Pronto. Que a graça e a paz de Jesus esteja sobre todos nós. Vamos hoje até a carta de Efésios. Então gostaria que você abrisse sua Bíblia comigo. Em Efésios capítulo 1, verso 3. O pastor André falou de pregação expositiva, então vamos para a pregação expositiva agora. Vamos para Efésios capítulo 1, vamos fazer a leitura do verso 3 até o 14. Vamos ler então a palavra de Deus. Me perguntaram qual era a versão que eu estou usando. Eu estou usando a NAA. E a versão padrão lá que nós usamos na nossa igreja, então foi a versão que eu fiz o sermão. Não, se vocês não usam essa, então tentem me acompanhar aqui, porque também minha Bíblia só tem o NAA agora. Vamos lá. Vou ler na Nova Almeida atualizada. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, antes da fundação do mundo. Quer dizer, eu errei, né? Um ponto. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor, nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito de sua vontade, para o louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e entendimento. Ele nos revelou o mistério da sua vontade, segundo o seu propósito, que ele apresentou em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra.
Em Cristo também fomos feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória. Nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. O Espírito é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Vamos orar. Senhor, nos colocamos diante de Ti, da Tua palavra, para aprender mais sobre o Senhor, para sermos exortados, consolados, edificados pela Tua palavra, Senhor. Fala conosco por meio do Teu Santo Espírito. Fala conosco apesar do pregador, apesar dos ouvintes, mas no poder do Espírito, nos méritos de Jesus. Aplica as Tuas verdades a nós e transforma as nossas vidas. Nós oramos assim no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos, essa mensagem de hoje à noite é uma mensagem que eu chamaria de contemplativa. O que eu mais quero que você faça é que você fique de coração aberto para contemplar a glória do Deus Trino, para olhar e entender o processo ou os atos da Trindade na nossa salvação e ficar maravilhado com isso. E como o texto aqui repete por 3 vezes que Deus está fazendo tudo isso para o louvor da sua glória, que esse seja o nosso espírito aqui, de ter nessa pregação um vislumbre dos atos de Deus, onde nós vamos responder louvando então a sua glória, a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quero que essa mensagem possa encher o seu coração, encher a sua mente da grandeza de Deus, do amor de Deus, da graça de Deus, da Trindade agindo para nos salvar, para nos perdoar, para nos redimir, para nos comprar, para nos selar. E aqui eu quero que você então perceba tudo isso, possa, a partir dessa mensagem, cada vez mais pensar em Deus como Trindade e pensar na Trindade como Deus que age por nós para a sua própria glória e não para nós. Então nós vamos passar por esse texto de Efésios olhando para isso, com esse sentimento no coração. Espero que seja o mesmo de vocês, porque este é o meu aqui diante desse belo e grandioso louvor que Paulo faz ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Deixa eu começar introduzindo esse texto, pegando o contexto judaico do que Paulo está fazendo aqui. Eu quero que você preste muita atenção neste começo. Há uma fórmula de adoração de Israel, do povo judeu, chamado Berakah. Ok? O que é o Berakah, pastor? O que é isso? Muito simples, você vai perceber em alguns exemplos que eu der. Por exemplo, o Salmo 66, versículo 20, tem um formato do Berakah. Ele diz assim: bendito seja Deus, que não rejeitou a minha oração, nem desviou de mim a sua misericórdia. O que é o Berakah? É esse formato que bendiz o nome de Deus, que começa dizendo, bendito seja Deus, e depois ele acrescenta alguma característica de Deus ou algum ato de Deus pelo qual Deus está sendo bendito. Por exemplo, Salmo 66, 20, bendito seja Deus, é a primeira parte, a introdução. Agora vem a segunda parte, que não rejeitou a minha oração e nem desviou de mim a sua misericórdia. Essa é uma fórmula bem básica de adoração, de bendizer a Deus dos judeus, o Berakah. Vamos para outro exemplo, Salmo 72, 18. A gente poderia achar vários salmos que são escritos nesse estilo, mas o 72, 18 repete a mesma fórmula. Bendito seja o Senhor Deus, Deus de Israel, que só Ele faz maravilhas. Veja que os termos mudaram, mas a fórmula é a mesma. É o mesmo Deus sendo bendito, né? Aquele é chamado de o Senhor Deus, depois uma característica dele, o Deus de Israel, Deus do povo de Deus, depois algo que Ele faz
maravilhas. Esse é o Beracá. E nós temos mais um exemplo que eu coloquei aqui da tradição judaica. Não está nenhum texto bíblico, mas havia uma fórmula do Beracá que era usada nas refeições. Antes das refeições, os judeus costumavam dizer o seguinte: bendito é Senhor nosso Deus, Rei do universo, que traz o pão da terra. Era o tipo de oração, de agradecimento e de adoração a Deus antes de comer, usando essa mesma fórmula. Bendito és o Senhor nosso Deus, aí uma característica, Rei do universo, e o que ele faz agora? Um ato de Deus. Traz o pão da terra. Por que eu estou falando sobre isso? Porque Paulo é um judeu. E Paulo usava o Beracá. E no Novo Testamento, Paulo vai começar a fazer uma adição interessante nessa forma de adoração judaica. Vamos abrir a Bíblia aqui em outros textos para você olhar comigo. Por exemplo, 2 Coríntios capítulo 1, verso 3 e 4. Vamos olhar para a fórmula de adoração que Paulo está usando nesse texto. 2 Coríntios, verso 1, 3 e 4. Diz o seguinte: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação. Perceberam a diferença que há nesse texto para as outras fórmulas do Beracá no Antigo Testamento? A pessoa de Jesus. Paulo está usando a mesma fórmula. Bendito seja o Deus. Aí ele vai dar as características. Pai das misericórdias, Deus da consolação. Agora os atos de Deus, que nos consola em todas as nossas tribulações. Mas antes ele disse algo que não era dito antes. Que não era dito no Antigo Testamento. Que não era dito normalmente pelos judeus. Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele está adicionando Jesus numa fórmula de adoração que era usada somente para Deus, ou para Deus principalmente. Nós temos em 1 Pedro capítulo 1, verso 3, outro judeu que também está usando a mesma fórmula do Beracá e adicionando também a pessoa de Jesus Cristo. 1 Pedro capítulo 1, verso 3, ele diz: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva herança. A mesma fórmula, a mesma estrutura. Bendito seja o Deus. Aí vem a característica agora de Deus, grande misericórdia, e vem o ato de Deus, que nos gerou para uma viva esperança. Mas antes, ele diz, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele está adicionando aí um Senhor junto com Deus, numa fórmula de adoração que adora ao Deus Israel. Esses judeus cristãos agora estão entendendo que Jesus faz parte daquele que deve ser bendito para sempre, que deve estar nos nossos lábios como alvo de adoração. Então, tanto Paulo quanto Pedro estão nesse momento, após terem diante deles a figura de Jesus revelada, colocando ele ao lado de Deus em adoração. E é isso que Paulo faz em Efésios capítulo 1. Mas ele faz mais. Ele faz algo grandioso. Não é comum, no formato de epístola de Paulo, ele fazer esse louvor a Deus tão grande no início das suas cartas. Se você olhar para Filipenses, Colossenses, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, Paulo usa praticamente o mesmo formato de abertura. Ele abre a carta, saudando os irmãos, sauda os irmãos de Tessalônica e tudo. Depois ele faz uma ação de graça pela vida daqueles irmãos. Agradeço, louvo a Deus pela vida de vocês, por causa disso, disso e daquilo. Esse é o formato da epístola paulina. Nem em Colossenses, que é uma carta, vamos dizer, irmã, prima de Efésios, muito parecida, que usa essa mesma fórmula de saudação e ações de graça, nem ela tem este louvor que Paulo faz aqui em Efésios. É algo exclusivo que ele decidiu fazer.
do verso 3 ao verso 14. E o que ele decidiu fazer aqui é um Beracá, que vai citar não só o Pai, não só o Filho, mas também o Espírito Santo, que vai dar a característica desse Deus e os atos da Trindade na nossa salvação. É um texto que Paulo está adorando o Deus Trino. Por isso, essa mensagem é chamada ou de a Trindade Adoração ou a Adoração Trinitária. Vamos passar pelo que Paulo está falando sobre Deus nesse Beracá gigantesco, sobre os atos do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O texto tem uma divisão bem interessante. Olhe, passe os seus olhos aí diante dele que você vai ver o seguinte. Ele começa falando do Pai, e aí ele vai até o verso 6 que encerra, dizendo: os atos do Pai são para o louvor da glória da graça de Deus. A partir do verso 7, então, ele passa a falar do amado, de Jesus Cristo. E aí ele vai traçando então os atos de Jesus, até que ele chega no verso 12. E de novo ele encerra dizendo que os atos de Jesus são para o louvor da sua glória. E aí, a partir do verso 13 e 14, ele passa então a falar do Espírito Santo. E de novo no verso 14 ele vai dizer: os atos do Espírito Santo são para o louvor da sua glória. Perceba o formato aqui desse Beracá. O Pai, as ações do Pai, a motivação do Pai. O Filho, as ações do Filho e a motivação do Filho. O Espírito, as ações do Espírito, a motivação do Espírito. E nisso ele está descrevendo o que a Trindade fez por nós e porque ela deve ser digna de adoração. Vamos começar então com o Pai. O texto, eu vou reler, diz o seguinte: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, começo da fórmula, e agora vem aquilo que Ele fez, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito da sua vontade, para o louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Nós temos algumas ações aqui que eu quero destacar, que são ações que o Pai, ele toma com proeminência, que é Ele o responsável. Apesar de que, como a gente viu ontem, né, que Deus, na sua unidade, um habita no outro, e um está onde o outro está, e um faz parte também das ações do outro, porque eles são inseparáveis e indivisíveis, mas há ações onde um toma à frente como o responsável, mesmo que os outros também participem. Essa é uma característica também interessante da Trindade. Aqui a gente vê essas ações onde na frente está o Pai, vamos dizer assim, como grande responsável, na frente o Filho, na frente o Espírito, mas nunca se esqueça que eles são inseparáveis, que onde um está agindo, os outros dois também estão. Mas aqui eu trouxe 4 coisas que o Pai faz por nós. A primeira que Paulo diz é: Ele nos abençoou ricamente, celestialmente. O Pai derramou sobre nós bênçãos espirituais tremendas, que nós temos da parte de Deus. E se eu saísse perguntando aqui, que bênçãos são essas? Várias de vocês, todos vocês, teriam bênçãos para contar. Deus fez isso comigo, Deus me transformou, o Pai me chamou dessa forma, eu era assim, Deus fez assim, Deus fez isso, Deus fez aquilo. Nós temos várias bênçãos para contar do que Deus, o Pai, fez conosco. Das coisas que Ele tirou de nós, de pecado, da santidade que Ele gerou em nós, das bênçãos espirituais e celestiais que Ele nos deu. Paulo está dizendo que Deus seja louvado, porque Ele é um Deus que abençoa o seu povo. A segunda coisa que eu amo nesse texto é que Ele nos escolheu antes da fundação do mundo.
E aqui Paulo fala da doutrina da eleição e coloca nas mãos do Pai a responsabilidade de ter olhado para toda a história da humanidade, antes mesmo da criação, de qualquer um de nós ter nascido, de qualquer um de nós ter feito qualquer coisa, pensado qualquer coisa, Deus escolheu os seus soberanamente. E a nossa salvação está segura na escolha de Deus. Paulo está dizendo, é por isso que eu adoro Deus o Pai, porque eu sou um escolhido dele. Ele me chamou para ser seu povo. Independente do que eu faça, independente de quem eu vier a ser, Deus me escolheu e Ele vai operar salvação na minha vida. E Paulo está louvando a Deus por isso. Mais uma vez, outra característica, ele diz, Ele nos predestinou para sermos seus filhos. Ele nos chamou e conduz a nossa existência, a nossa vida para sermos adotados por Ele mesmo. Ele não só nos escolheu, como alguém escolhe talvez, vem jogar no meu time, ou vem ser um funcionário da minha empresa. Não, Ele escolheu para nós sermos filhos dEle. Ele nos escolheu para participar da família do Pai. Isso não é pouca coisa, irmãos. Ele pegou inimigos e transformou em filhos. Ele escolheu pecadores que mereciam a condenação e nos deu vida eterna. E nos deu vida eterna por sermos seus filhos, como João capítulo 1 vai dizer. Então, o Pai pegou aqueles que estavam correndo dele para adotá-los e trazer para casa. E o texto continua dizendo que Ele nos fez agradáveis a Ele. Nós fomos adotados por filho, nós fomos chamados segundo o propósito da sua vontade para o louvor da glória da sua graça. Sempre quando você pensar no que o Pai fez por nós, nunca imagine, irmãos, nunca imagine, como algumas teologias têm dito por aí, que Ele fez isso porque Ele precisava de nós, que Ele fez isso porque nós éramos o ponto fraco dEle, que Ele fez isso porque Ele era um Deus carente que precisava do meu amor. Nunca imagine isso no nome de Jesus. Deus fez isso para demonstrar a sua glória, para que na nossa salvação, Ele, não eu, não você, fôssemos alvo de adoração, mas Ele. Salvação que Deus abençoou, Deus escolheu, Deus predestinou para adoção, para que Ele recebesse glória por tudo isso, não nós. Uma coisa que você deve aprender é que a Trindade, cada pessoa busca sempre a glória uma da outra, não a nossa glória. Vamos para o Filho agora. Há algumas coisas que o Filho também fez por nós a partir do verso 7. Nele temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e entendimento. Ele nos revelou o mistério da sua vontade, segundo o seu propósito, que Ele apresentou em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Em Cristo fomos feito herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo. O texto de Paulo começa dizendo e fazendo aqui um elo entre o que o Pai fez e o que o Filho fez. Se Deus nos escolheu, se Deus nos predestinou para sermos seus filhos, se Deus disse na eternidade, eu vou salvá-lo, eu vou trazê-lo para a minha família, foi por meio de Jesus que isso se tornou possível a nós. Foi por meio de Jesus que nós fomos redimidos, é o que o texto está dizendo aí no verso 7. Nós fomos comprados e libertos da condenação e trazidos para Deus pelo próprio sangue derramado de Jesus. Jesus é aquele que garante que nós somos verdadeiramente filhos de Deus. É o que mais ou menos João está tentando dizer, ele se tornou o filho do homem para que nós nos tornássemos filhos de Deus. Ele nos derramou da sua graça na cruz do Calvário.
Ali, essas bênçãos que Deus nos abençoou, a eleição do Pai, a predestinação do Pai, essa escolha de Deus se materializou ali na cruz, quando Ele entregou o seu próprio Filho para morrer por nós. Tudo isso, ato da Trindade. Obrigado. Ele continua dizendo, falando aqui em termos escatológicos, em termos do desenrolar da revelação por meio de Jesus Cristo, que em Cristo os mistérios são desvendados, que em Cristo tudo vai convergir a Ele na plenitude dos tempos. Essa história, irmãos, conduzida por Deus, essa história de que nós estamos aqui sendo salvos, que o mundo está sendo restaurado, essa história e toda essa história passa por Jesus, passa pela cruz e pela ressurreição e converge no final dos tempos para Jesus novamente. Ele é o centro de tudo isso. Ele é o centro da nossa salvação, Ele é o centro do universo, Ele é o centro de todas as coisas, Ele é o centro da história. Deus, o Pai, o fez rei sobre nós, o fez o centro de tudo. Então, quando você ouvir que você é o centro de Jesus, feche os seus ouvidos para isso também. Jesus, Ele mesmo é o centro. De Jesus, o Pai é o centro. De Jesus, o Espírito é o centro. De Jesus, a glória do próprio Deus é o centro. Porque é tudo sobre Ele, tudo vem dEle e vai para Ele. É o que o texto no verso 12 está dizendo. Tudo o que o Filho fez foi para o louvor da glória de Deus. De novo, não para a nossa, mas para a glória de Deus. E nós entramos então no verso 13 e 14, onde Paulo vai agora incluir o Espírito Santo, dizendo o seguinte: nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito da promessa. O Espírito é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Há mais um ato salvífico de Deus acontecendo aqui, em que agora o Espírito Santo é o proeminente, é o responsável, mesmo que os outros também estejam agindo. E a característica aqui do Espírito é que ele é o selo, ele é o penhor da nossa herança. É Ele que nos guardará salvos até o dia da glorificação. O que Paulo está querendo dizer aqui é que nesse processo dos atos da Trindade para a nossa salvação, o Pai nos escolheu, Cristo nos redimiu e o Espírito nos guarda até o dia da volta de Jesus. É uma obra, irmãos, completa e que só pode ser completa pela Trindade, por essas ações do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse conceito de penhor é interessante demais para a nossa teologia. Uma vez que eu fui no posto de gasolina e abasteci, né? Bota tanto, o rapaz botou, e aí na hora de pagar eu puxei minha carteira e o cartão não estava dentro da minha carteira. Aí agora, não tenho como pagar. Eu posso ir lá em casa pegar o dinheiro? Aí ele pode, mas eu tenho que deixar aqui algo penhorado, seu, que dê mais ou menos o valor do combustível. Ele falou assim, né? Ó, veja o que você tem que dar o valor do combustível. Aí eu estava cheio de livro de teologia atrás do carro. Aí eu peguei os livros de teologia aqui, né? Aí juntei um bolo, tinha botado R$50. Aí eu peguei, ó, esses livros aqui valem R$50. Aí ele, não, isso aí é um penhor muito pouco. Isso aí talvez você nem volte para buscar. Eu preciso de algo valioso seu. Deixe seu celular. Aí eu sei que você vai voltar para buscar. Mas tá bom, deixei meu celular, fui, voltei, paguei, peguei meu celular de novo. Essa é a ideia de penhor. Você penhora o que tem valor, para ser uma garantia
de que você vai pagar algo, restituir algo, cumprir a sua palavra. Deus deu de si mesmo como penhor a nós. Deus deu do seu Espírito e colocou em nós um penhor para dizer: é o meu próprio ser habitando em vocês que garante que vocês estão salvos, que eu voltarei para buscá-los, que eu completarei a obra, que eu guardarei vocês do mal, do pecado, da incredulidade, da blasfêmia, de tudo, porque vocês são meus. Vocês foram escolhidos, vocês foram comprados pelo sangue de Jesus e vocês são guardados pelo penhor do Espírito. Eu não sei você, mas quando eu leio isso, eu me sinto seguro nas mãos de Deus. Eu me sinto como João diz, falando que ele é o bom pastor e que tem as ovelhas na mão e de lá ninguém pode tirá-las. Porque a Trindade faz uma obra completa de salvação. É por isso que eu posso caminhar a vida cristã não com medo e não querendo cultivar a santidade nessa negociação com Deus de que se eu não fizer assim, Deus vai me abandonar. Se eu não fizer assado, eu vou cair da salvação, eu vou perder a minha salvação. Eu não sou santo por causa disso, irmãos. Não santo por medo, mas por amor, por respeito, por obediência, por gratidão e para a glória do Deus que me salvou e já garantiu a minha salvação no Pai, no Filho e no Espírito Santo. É a isso que Paulo está louvando aqui. É a essa gloriosa salvação que Paulo está dizendo: o Pai fez tudo para a sua glória, o Filho fez tudo para a sua glória, o Espírito fez tudo para a sua glória. E se a Trindade está trabalhando para a sua própria glória, ela não faz nada mal feito, ela não faz nada incompleto, ela não faz nada de qualquer forma. Está consumado e garantido, porque é obra do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E Paulo está louvando isso. Robert Litton é um autor que escreveu um grande livro sobre a Trindade, chamado The Holy Trinity, e eu recebi a notícia, a ótima notícia, que ele vai sair em português, e já indico esse livro. Quando sair, procure aí, deve ser o título em português, A Santa Trindade ou A Santíssima Trindade, do Robert Litton. Ele diz o seguinte, sobre esse texto de Efésios: de acordo com esse ajuntamento de sentenças monstruoso, o plano de salvação prometido a Abraão e cumprido por Cristo é um compromisso do Pai, do Filho e do Espírito Santo juntos, pelo qual eles, em unidade inquebrável, desde antes da fundação do mundo e através de todo o panorama da história da humanidade, garantem nossa eterna herança em Jesus Cristo. Isso é maravilhoso, irmão. Isso deve nos levar à contemplação, isso nos deve levar à adoração, isso nos deve nos levar que, ao ver a igreja adorando, ao erguer nossas vozes ao Senhor, ao cantarmos essa música da Trindade, ou qualquer outra música, lembrarmos de tamanha obra do Pai, do Filho e do Espírito Santo e nos maravilharmos nisso, encher o coração de gratidão. É isso aqui que deve nos consolar nos dias maus. Nos dias em que o pecado bate à porta, nos dias em que Satanás tenta nos enganar dizendo que nós não merecemos, nós não somos filhos, que nós vamos ser abandonados por Deus. Não! A Trindade já fez tudo por nós. Há um teólogo nos primeiros séculos que ele dizia que o Pai, ele tem 2 braços. E aqui, logicamente, né, irmãos, é uma figura de linguagem que ele usa, né, a forma humana, mas o Pai não tem uma forma humana, mas ele diz, é como se o Pai tivesse 2 braços, o Filho e o Espírito Santo. E com o Filho e o Espírito Santo, ele nos abraça e nos traz para si mesmo. E é assim que Paulo, Pedro, todos os cristãos experimentam a revelação de Deus e a salvação. O Pai enviou o Filho para nos comprar com seu sangue. O Pai e o Filho enviaram o Espírito para nos selar e garantir a nossa herança, a nossa salvação. Esses são os 2 braços, são Deus em missão indo até nós para nos resgatar. Eu quero, depois
dessa exposição chamar sua atenção para como a igreja adorava o Deus Trino nos primeiros séculos. E como a Trindade ela estava na boca dos grandes teólogos, e eu creio que eles influenciavam a igreja, e essa doutrina também estava na boca da igreja, não só como debate teológico, mas como adoração. Vamos passar por algumas citações aqui de grandes homens dos primeiros séculos. Eu queria que isso te inspirasse. Enchesse teu coração aí com esses exemplos aqui. Que você contemplasse a Deus por meio do que esses homens vão dizer. Eu vou começar com um grande teólogo que também escreveu uma obra muito importante sobre a Trindade, chamado Hilário. E ele disse o seguinte, ele viveu no 4º século. Um só é o poder, do qual tudo procede. Um só é o Filho, por quem tudo começa. E um só é o dom, que é o penhor da esperança perfeita. Nada falta a tão grande perfeição. Tudo é perfeitíssimo na Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo. A infinidade no eterno, o esplendor na imagem, a atividade no dom. Ele está adorando a Trindade. Gregório de Nazianzo, um dos grandes pais capadócios, também no 4º século, e foi um dos grandes também que escreveu sobre Trindade, ele disse o seguinte, essa é uma das minhas frases favoritas. Eu tentei traduzir aqui do meu jeito. Vamos lá. Mal me dou conta do um e sou iluminado pelo esplendor dos três. Mal os distingo e sou levado de volta ao um. Quando penso em qualquer um dos três, penso nele como o todo. Então meus olhos são preenchidos e a maior parte do que estou pensando me escapa. Quando contemplo os três juntos, vejo apenas uma chama e não posso dividir e nem mensurar essa luz indivisível. Ele está adorando a Trindade. Mais uma dele. Essa então é a minha posição. Adoremos a Deus o Pai, o Filho e o Espírito Santo. 3 pessoas, uma divindade, indivisível em honra, glória, substância e reino. E ele está adorando a Trindade. Gregório de Nissa, também do 4º século, disse o seguinte: o Filho é glorificado pelo Espírito. O Pai é glorificado pelo Filho. Novamente, o Filho tem a sua glória do Pai. E o unigênito torna-se, assim, a glória do Espírito. Da mesma maneira, a fé completa o círculo e glorifica o Filho por meio do Espírito e o Pai por meio do Filho. Ele está fazendo aqui uma dança de glória entre a Trindade para dizer, cada um busca a glória do outro. Nós devemos buscar a glória dos 3 por meio da fé. Agostinho, também no 4º século, nos seus últimos parágrafos ali da obra A Trindade, ele diz o seguinte: Senhor, nosso Deus, nós cremos em Ti, Pai, Filho e Espírito Santo. Pois a verdade não teria dito, ide, batizai a todos os povos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, se Tu não fosses Trindade. Nem nos ordenaria que fôssemos batizados, ó Senhor nosso Deus, em nome de alguém que não é o Senhor Deus. Ó Senhor meu Deus, única esperança minha, ouve-me a fim de que jamais me entregue ao cansaço e não queira mais te buscar, mas ao contrário, que eu sempre procure a tua face com todo ardor. Senhor, único Deus, Deus Trindade. Olha que lindo, irmãos. E uma última frase de João Damasceno, ou João de Damasco, aqui no 7º século, talvez no 8º. Ele diz o seguinte, eu também gosto muito dessa frase. Uma essência, uma divindade, um poder, uma vontade, uma energia, um começo, uma autoridade, um domínio, uma soberania, revelada em 3
perfeitas subsistências e adorado com uma só adoração, unido sem confusão, dividido sem separação. Esse é o misterioso, ser da Trindade. Tem unidade sem se confundir. Tem distinção, que é o que ele quer dizer com divisão, sem separação. Inclusive, nós vamos falar sobre isso amanhã, quando eu falar de unidade. Então, nós devemos ter na nossa boca para adorar também o ser trino de Deus. Deixa eu finalizar com algumas belezas da Trindade que eu pensei e separei aqui. Algumas delas nós vamos até falar amanhã no domingo. Pense como é belo, como João de Damasco disse, a relação que há entre unidade e diversidade na Trindade. 3 pessoas distintas, mas que são tão unidas que são uma só, mesmo sendo pessoas diferentes. A beleza nisso. Pense na relação bela de amor que existe na Trindade. Vou falar sobre isso na última mensagem. Deus só é amor porque Ele é trino, porque Ele experimenta amor nele mesmo, eternamente, completamente satisfeito. No livro sobre a teologia do coaching, eu defendo, não a teologia, mas a Trindade, dizendo que Deus não tem ponto fraco justamente porque Ele é trino. Deus não é carente porque Ele é trino. Porque há amor interno e eterno desde sempre. Isso é belo demais para nós. Perceba a beleza da pericorese, como eu disse ontem. Onde um está, o outro está. Onde um habita, o outro habita. Quando você vê o Filho, você vê o Pai. Isso também é muito belo. A beleza da indivisibilidade das suas obras. Como eu falei aqui, se é o Espírito que nos sela, mas saiba que também há um selo da parte do Pai e do Filho, porque eles agem junto com o Espírito. Da mesma forma, o Pai escolheu na eternidade, saiba que o Filho e o Espírito também participaram disso. Há uma beleza na obra da Trindade. Se o Espírito Santo habita em você, Deus habita em você por completo. Há uma beleza em tudo isso. A beleza com que eles se aproximam de nós para nos salvar, como nós vimos aqui em Efésios capítulo 1, verso 3 ao 14, o Pai escolhendo, o Filho nos redimindo, o Espírito nos selando. A beleza com que eles se comportam na cruz do Calvário. E ali a Trindade é a base do Evangelho. A cruz só faz sentido se nós pensarmos em termos trinitários. Porque não é só um homem morrendo. E nem é só um Deus isolado morrendo. É Deus o Pai entregando o seu Filho, também divino, à morte, para que o Espírito Santo aplique essas verdades na cruz a nós. É uma transação trinitária acontecendo na cruz, onde Deus entrega de si mesmo a nós. Isso também é maravilhoso. E eu encerro dizendo que a única aplicação dessa noite, como eu disse no começo, é a contemplação de Deus, que era também prática dos cristãos dos primeiros séculos e da igreja mais antiga. O simples fato de olhar para o Senhor e, como Beracá está dizendo, bendizer pelo que Ele é, pelo que Ele fez, e adorar, e vir à igreja e pensar no mistério, nas belezas, do quão inexplicável às vezes a Trindade é, e olhar para textos como esse e dizer: esse é o meu Deus, que fez tudo isso por mim, que fez tudo isso para a sua glória, e que está em majestade, em poder, atuando na minha vida, e que vai completar a obra de salvação, porque ela está na mão do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sempre quando você for orar, na igreja, em casa, com a família, ore pensando na Trindade. Quando você vier aqui adorar, quando você estiver adorando na sua casa, adore pensando na Trindade. Quando você estiver diante da criação, contemplando o rio, aqui, ou o mar em Fortaleza, os céus, pense que tudo isso foi criado pela Trindade. E assim adore então a Deus, contemple o Senhor, vá para casa pensando nisso.
vá para casa pensando na sua salvação. E se alguém aqui nunca entregou a vida a Jesus, se alguém aqui nunca se jogou nos braços da Trindade, essa é uma mensagem que te chama a fazer isso, a experimentar essa salvação aqui que Paulo experimentou, a experimentar esse Deus trino que age a favor de nós para a sua própria glória. Não deixe passar, não deixe. Eu experimentei isso, muitos aqui experimentaram isso. Eu quero dizer, para encerrar, que não há nenhum prazer maior, nenhuma satisfação maior, nenhum amor maior, nenhuma segurança maior do que estar nas mãos do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vamos orar. Senhor, queremos te bendizer. Bendito seja o Pai, o Filho e o Espírito Santo, por tamanha obra de salvação nas nossas vidas. Obra que o Senhor dirige a glória para ti mesmo, porque o Senhor sabe que é a tua própria glória que nos enche de alegria, Senhor, e de satisfação. O Senhor possa, com o teu Espírito, salvar pessoas aqui, consolar pessoas aqui, Senhor, transformar. O Senhor nos leve a te contemplar em quem o Senhor é, na máxima visão que nós podemos ter de ti, que é Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo. Que isso nunca saia das nossas mentes, nem dos nossos corações. Nós aprendamos a, no dia a dia, nos momentos bons, ruins, difíceis, nos momentos de adoração em casa, adoração na igreja, nas orações comunitárias ou individuais, que estejamos pensando em ti, no que o Senhor fez como Trindade. Nós te adoramos, rendamos glória ao teu nome e queremos aqui orar no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.